Boa noite a todos. É com imensa alegria, um pouco nervosa, né? Porque é uma responsabilidade grande quando a gente está aqui na frente, querendo passar alguma coisa para vocês, do pouco que sabemos. Mas antes da gente iniciar a palestra, vamos nos preparar fazendo uma oração. Então eu peço que fechemos os olhos, tentemos ficar numa quietude de paz, sentindo nossos corações bater com tranquilidade. Se necessário, respirem profundamente, tentando deixar as preocupações do lado de fora. Se entregue nesse momento e para esse momento. A espiritualidade amiga cuida de tudo que nós precisamos. Vamos agradecer ao Pai amado, tudo que somos, tudo que temos. Agradecer ao Mestre amado Jesus a oportunidade de estar aqui, de ter conseguido chegar aqui nesta casa de oração. Pedir a esse Mestre querido que possa estar do nosso lado, nos ajudando a entender suas palavras, e que o aprendizado de hoje consiga fazer a diferença em nossas vidas, e que possamos sempre ser cada vez melhores, buscando o aprendizado. Que assim seja. Hoje é um tema, toda vez que eu vou falar sobre alguma coisa, eu sempre falo, eu não sou palestrante, eu sou uma aprendiz que estou estudando com vocês aqui nesse momento. E toda vez que a gente vai esmiuçar um tema, eu acho que primeiramente vem para quem está falando para esse tema, né, e tentar transmitir. E esse tema é um tema muito delicado. Pelo título a gente já pode perceber e mexe um pouquinho, né? Não julgueis para não ser julgados. A gente pode desencarnar, reencarnar, e a gente está sempre cometendo o mesmo erro de julgar. Então eu achei assim providencial esse tema essa noite, porque vivemos com muitos julgamentos na nossa vida. Se vocês prestarem atenção, nós acordamos e no final do dia, se a gente for lembrar como foi o nosso dia, pode ter certeza que em algum momento a gente julgou alguma situação ou alguém. Então está na hora da gente tentar se policiar mais e pôr em prática o não julgamento. Quando Jesus disse, atire a primeira pedra, quem nunca errou, ele calou multidões e fez aqueles acusadores pensarem, refletirem sobre as suas atitudes. A doutrina espírita, ela nos traz a lei de causa e efeito, a lei do amor, da justiça e da caridade. São leis naturais, são leis que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa evolução. São leis necessárias e que muitas vezes não estamos atentos a essas leis. São leis que necessitamos para crescer, para evoluir. E a nossa mente, muitas vezes, né, imediatista que somos, realiza avaliações e julgamentos sobre as outras pessoas sem muito pensar se aquela ação tem um fundo espiritual ou não, o porquê que aconteceu aquilo. A nossa mente, ela é implacável, ela é imediata. Tudo aquilo que ela acha que é o certo, ela acredita, sem antes avaliar. Aí eu pergunto para vocês, como devemos agir quando presenciamos um equívoco? O que devemos entender por julgamento?
como lidar com o certo e com o errado. E mais, como emitir uma opinião sem ferir ou magoar alguma pessoa. São questões que a gente tem que pensar e tomar muito cuidado. E o que acontece? Por que a gente tenta com frequência falar dos defeitos alheios, reparar os defeitos alheios, e muitas vezes nos esquecemos dos nossos defeitos e até achamos que não temos, né? A gente às vezes repete, eu sou cheia de defeito. Mas vocês se pararam para pensar quais os defeitos que vocês têm, o que nós temos? Mas o do outro a gente enxerga rapidamente. Num piscar de olhos, a gente já sabe. Nossa, que defeito que aquele tem, que coisa feia. Quando Jesus falou, atire a primeira pedra, quem nunca errou, podemos dizer que a gente teve uma lição brilhante. Por quê? Porque foi uma lição de ética, de compaixão e de justiça. E podemos perceber nessa lição que que não julgar é uma virtude. Que não julgar é característica de espírito evoluído. Então, se a gente consegue frear um pouquinho essa vontade, né, de julgar, podemos dizer que a gente está subindo meio degrauzinho que seja. Se a gente pensar em espírito evoluído, que eu nunca vi julgar pelo que a gente conhece, pelos relatos, pelas escritas, Chico Xavier, Francisco de Assis, esses sim eram espíritos evoluídos. Às vezes, o não julgar é confundindo com ser conivente. E é uma coisa completamente diferente. Não julgar é compreender. Jesus compreendeu aquela mulher adúltera, mas não foi conivente, porque ele disse a ela, vá e não peques mais, faça a sua parte no bem. Então, é uma diferença muito grande. As pessoas acham que só porque a gente não julgou, a gente está sendo conivente com aquele ato, com aquela atitude. Não é isso. O não julgar é compreender, é tentar entender o porquê foi feito daquela forma, o porquê que aconteceu daquele jeito. Sem antes criticar. Sem antes sair por aí divulgando. Na pergunta 903 do Livro dos Espíritos, foi perguntado aos espíritos: há culpa em reparar os defeitos alheios? E os espíritos responderam: se você reparar para criticar e divulgar, há muita culpa, porque aí já é falta de caridade. Agora, se você reparar em benefício próprio, para você fazer uma introspecção e tentar enxergar, será que eu sou assim também? Será que eu estou cometendo o mesmo erro? Mas por um aprendizado pessoal seu, isso pode ser útil. Isso foi perguntado no Livro dos Espíritos. E devemos observar as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Nós vivemos em grupo, em sociedade. Quando observamos, mas observamos não sendo coniventes e reparando que aquilo pode ter um proveito para o nosso crescimento pessoal, é de muito útil nas nossas vidas. Nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Todos estamos na mesma faixa de evolução. Aqui não tem quem é melhor, quem é pior. Se estamos aqui, estamos todos juntos, estamos na mesma faixa de evolução. Muitas vezes nós julgamos as atitudes e os erros de alguém, e muitas vezes a gente comete aquele mesmo erro em algumas situações da nossa vida. Parem para pensar. Quantas coisas acontecem com pessoas que a gente julga e que em alguma situação da nossa vida
sem querer fazemos o mesmo. É mais fácil julgar o próximo do que julgar a nós mesmos. Por isso que a gente fala da importância do estudo, da importância da leitura. As obras de André Luiz, Psicografia de Chico, elas trazem inúmeras, mas inúmeras situações de muitos aprendizados. As obras de André Luiz são obras belíssimas, vale a pena a gente ler. Lá a gente entende muito situações que a gente passa no nosso dia a dia. Por isso que a gente bate nessa tecla de estudar, de aprender, de ler. Não ler só romances que também trazem um aprendizado, mas uma leitura um pouco mais, vamos dizer, rígida, no sentido de ser metódica com algumas coisas para a gente poder entender. Colocar rótulo nos outros também é uma forma de julgamento. Por exemplo, o fulano é tão egoísta. O ciclano, nossa, mas é avarento, hein? Nossa, aquele lá é orgulhoso demais. Rotular também é julgar. E quando a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, pelo andar eu já sei que não é coisa boa. Aquele jeito de andar não me engana. O jeito de olhar, então, e o modo que se veste? Não é coisa boa. Rotular é um julgamento. E quantas vezes não fazemos isso? Talvez fazemos até em tom de brincadeira. Ou não fazemos por maldade mesmo. Por quê? Esses traços que nós trazemos e em algumas situações da nossa vida a gente julgar, são traços que trazemos de encarnações passadas. E conforme a situação, esses traços vêm à tona. Mas a gente precisa estar atento. Esses traços vêm à tona para justamente a gente se observar, fazer uma introspecção, se autoconhecer e falar, peraí, tem alguma coisa errada. Não está legal isso que eu estou fazendo. Quem sou eu? Eu não sou perfeito também? O autoconhecimento é outro ponto muito importante para a gente cuidar com relação ao julgamento. E às vezes aquilo que você não gosta em alguém, a psicologia já diz, já afirma isso, já foi comprovado. Aquilo que você não gosta em alguém, se você se olhar bem internamente, você vai encontrar esse traço em você. Isso já foi comprovado. E se a gente conseguir, mexer naquela gavetinha que às vezes a gente não quer mexer, com certeza encontraremos. E como definir o que é certo ou errado? É interessante, né? Como assim? Certo é certo e errado é errado. Foi perguntado também no Livro dos Espíritos. Kardec, ele ficou tão preocupado com essa questão do certo e errado, que ele fez essa pergunta para os espíritos, né? Como definir o que é certo e errado? E depois dessa pergunta, teve mais 18 a esse respeito, que a gente não vai enumerar aqui agora, né? E essas perguntas abordam o bem e o mal, porque assim, parece óbvio, né? A gente perguntar o que é certo e errado, parece óbvio a gente falar o que é o bem e o mal, mas são sentimentos e atitudes que se confundem muito. E Kardec fez essas perguntas para o Livro dos Espíritos, por quê? Porque para a gente, o que é justo é o que nos convém. Se é conveniente para mim, é bom. Se é conveniente para mim, é justo. Se é conveniente para mim, é o certo.
E os outros? E o meu próximo? Será o que é bom para mim é bom para o meu próximo? A gente tem que começar a ter, sabe, essa percepção de analisar isso. Não pensar só eu, só para mim. Nós convivemos. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. No nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, no centro espírita, onde trabalhamos, onde convivemos com irmãos ligados na mesma doutrina. Temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós somos cruéis em nossas críticas e em nossos julgamentos. E a gente vai se esquecendo, né, da outra parte. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ir pisando em ovos. Respeito. Porque não estamos sozinhos, nós convivemos com outras pessoas. Existe um livro chamado O Homem em Busca de um Sentido. Ele não é um livro espírita, mas é um livro que eu indico muito para quem queira ler. Ele não é um livro grosso, para quem não gosta de livros grandes, né? Ele é um livro fininho. E esse livro, O Homem em Busca de um Sentido, é de um neuropsiquiatra austríaco que chama Viktor Frankl. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E ele foi poupado por ser médico. E ele foi levado nos campos de concentração para cuidar das coisas que aconteciam, né, quando deixavam ele cuidar de alguém. Só que esse tempo que ele passou lá, ele conseguiu observar o ser humano. Ele teve uma lição bela e incrível naquele campo de concentração. Ele pôde avaliar que existia nazistas cruéis e existia nazistas bons. Existiam judeus bons e judeus cruéis. Ele conseguiu captar a essência do ser humano e conseguiu se enxergar também a si próprio. E ele dividiu o bem em 4 partes. É muito interessante esse livro. No livro, eu estou fazendo um resuminho, mas assim, no livro mostra com detalhes e riqueza o quanto é profunda essa percepção que ele teve do ser humano. Ele conseguiu enxergar o ser humano num grupo só, não separado por nazistas e judeus. E nessa observação ele dividiu em 4 partes o bem. Você faz o bem porque é bom para você? Você faz o bem porque é bom para a sua família, para o seu grupo? Você faz o bem porque Deus quer que você faça? Ou você faz o bem porque você descobre que fazer o bem é muito bom? Ele conseguiu, nesse campo de concentração, no meio de tanto sofrimento, fazer uma autoavaliação, avaliar os seres humanos num todo. Então é uma história incrível, riquíssima, que quem puder, vale a pena ler esse livro. É fininho, é rápido de ler. Vou repetir o nome. É O Homem em Busca de um Sentido. Viktor Frankl. Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre não julgar, a gente não tem como não falar sobre a lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito, né? Como no palavreado comum, né? O que se faz aqui, se paga aqui, né? A lei do retorno. Tudo que você faz, seja bom ou ruim, volta para você. E quando nós falamos aqui da lei de causa e efeito, e também da lei de justiça, amor e caridade, a gente volta lá no começo da nossa história, da nossa conversa, que é sobre a mulher adúltera. Aquela mulher adúltera que Jesus não julgou.
que Jesus compreendeu. Amélia Rodrigues foi escritora, foi poetisa e ela é um espírito que vem na psicografia de Divaldo. Ela tem 10 livros atualmente, eu acho que é isso, 10 livros. E um dos seus livros, que chama Pelos Caminhos de Jesus, tem um capítulo nesse livro que é chamado de O Reencontro. E a Amélia Rodrigues, ela, com a sua percepção, com a sua sensibilidade, ela vai atrás da continuidade dessas histórias bíblicas. Porque a gente fala, Jesus disse à mulher adúltera, vai e não peques mais, faça o bem. Mas o que aconteceu com essa mulher adúltera? E a Amélia Rodrigues nos conta isso através da psicografia de Divaldo. E depois do encontro dela com Jesus, ela refletiu sobre todos os seus atos. E ela decidiu, eu quero crescer moralmente. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero me dedicar ao meu próximo, à caridade. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. E a vida dela foi assim, tentando ajudar. E já idosa, ela trabalhava numa casa que acolhia leprosos. Ela não tinha lepra, mas ela fazia esse trabalho. E num dia ela lá, recebendo os doentes, ela percebe um senhor cego, cheio de feridas, entrar na casa. E ela imediatamente reconhece que era o seu marido, aquele que ela traiu. Ele, é claro, não reconheceu porque ele estava cego. E a voz dela, pela idade também, não tinha como reconhecer. Ela, emocionada, cuidou das feridas daquele homem com mais carinho, mais profundo que ela pôde ter. E num dia ele pergunta para ela, você também tem lepra? E ela fala, não, eu não tenho, eu só cuido das pessoas que aqui chegam. Mas o que leva uma mulher saudável a estar aqui nesse local cuidando de doentes? E ela responde, eu tive um encontro com Jesus. E ele fala, eu também tive um encontro com Jesus. Mas Jesus não cumpriu a lei. O encontro com Jesus para uma foi o renascimento, foi o auto se conhecer para mudar de postura, enquanto para outro foi a inconformação. Mas não importa isso agora. O que importa é que aquela mulher adúltera teve a oportunidade de cuidar daquele homem que foi tão magoado por ela. E aquele nó que estava entre os dois finalmente se transforma em laço. Lei da causa e efeito, lei da justiça, do amor e da caridade. E vamos um pouquinho mais falando de Humberto de Campos. Humberto de Campos, escritor, jornalista, político, nasceu no Maranhão, desencarnou em 1934, muito jovem ainda, teve uma vida muito sofrida. Ele desencarnou aos 48 anos. E após 3 meses do seu desencarne, 3 meses, ele volta do além através da psicografia de Chico Xavier. Chico, nessa época, ele tinha 24 anos. Humberto de Campos abalou o meio espírita com o seu livro Crônicas Além Túmulo. E em um dos seus livros tem uma história também bem interessante, que é um livro chamado Contos e Crônicas, que Humberto de Campos narra o encontro de Jesus com Pedro, que se encaixa bem nesse aprendizado dessa noite. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, vá até a casa do comerciante de couro, vá atender a sua filha Sara,
que está prostrada numa cama, mentalmente abalada. Vá até lá, sente-se ao lado de Sara e faça as suas orações, porque Deus estará lá agindo com você. E Pedro foi. Passou algum tempo, Pedro volta cabisbaixo e Jesus pergunta: o que houve, Pedro? Por que estás assim? Ah, mestre, sinto muito, mas não deu para mim orar naquela casa. Eu chego lá, vejo o comerciante fazendo negociações ilícitas. Os irmãos de Sara bebendo sem parar. A mãe de Sara maltratando a ajudante. E Sara, pobrezinha, falando palavras chulas, totalmente fora de controle. Quando Pedro falava isso para o Mestre Jesus, ele percebeu que o Mestre estava com um olhar triste, um semblante entristecido. E Pedro olha para o Mestre e fala: Mestre, eu fui claro? O senhor não entendeu o que eu disse que acontecia naquela casa? E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu mandei você ir ajudar e não julgar. Com essa história, eu acho assim que fica bem claro como o nosso nível de paciência e de tolerância é baixo. Somos muito impacientes. E eu falo isso começando por mim. Eu me vejo com muita impaciência com uma série de coisas. Somos impacientes, somos intolerantes, sabe? Que a gente possa fazer o exercício de exercitar, sabe, a sermos mais tolerantes. Porque ser tolerante não é ser bobo. Ser pacífico não é ser passivo. E compreender não é ser conivente. É totalmente diferente. Compreender não é ser conivente. Ser tolerante não é ser bobo. E ser pacífico não é ser passivo. Que possamos, amigos queridos, colocar esse exercício, essa prática em nossas vidas, que possamos enxergar com os olhos do coração o quanto temos que mudar, o quanto temos que crescer, a começar pelo não julgar. Em todos os momentos estamos fazendo isso, na nossa casa, no nosso trabalho, num grupo de amigos, diversão, TV, em todo momento. Que possamos nos calar diante de uma situação até compreender o que realmente aconteceu. Vai nos poupar de inúmeras, mas inúmeras mazelas, de inúmeros desgastes pessoais e interpessoais. Quantas pessoas não se falam há anos? Quantas brigas de família, quantas amizades perdidas e quantas amizades não feitas porque a gente nem se deu a oportunidade de conhecer aquela pessoa. A gente julgou e confiamos no nosso julgamento. Nosso julgamento é verdadeiro, o que eu penso, o que eu faço. É um exercício diário, é um exercício que não é fácil, mas que somos capazes. Se estamos aqui nessa casa espírita, se nos propomos a vir aqui, a aprender, a ouvir, é porque confiamos, é porque queremos ser melhores, é porque queremos crescer. E isso é possível, somos capazes, porque se estamos aqui, já somos melhores do que antes. Vamos voltar não sei quantas vezes por conta de erros que não conseguimos resolver, mas que voltemos um pouco mais evoluídos e menos julgadores. Eu li uma frase essa semana, acho que quando a gente
começa a estudar um tema para ser falado, você visualiza toda hora alguma coisa que lembra aquele tema, né? Um livro, uma situação, algo que passa na TV, num jornal eletrônico. E essa semana, estudando esse tema, veio uma frase que eu acho assim, eu quero fechar hoje aqui o nosso encontro com essa frase. Porque eu acho assim, direta, curta e podemos dizer grossa. Sabe aquela coisa? Nossa, você foi direta, curta e grossa, mas às vezes tem que ser. Mas que a gente possa terminar essa nossa conversa com essa frase que eu achei que cabe bem nesse momento. E é a seguinte, eu vou até ler para falar direitinho do jeito que eu vi. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Simples assim. Eu agradeço muito a paciência de vocês. Espero que a gente possa, juntos nesse estudo, sair daqui um pouquinho mais animados, que vamos conseguir melhorar, porque somos capazes. Já somos bons, nós vamos ser ótimos agora. Muito obrigado pela paciência. E vamos nos preparar então, continuando nessa quietude, já nem deixando o microfone, para o passe da noite. Eu convido os amigos para irem até a câmara de passe e que vocês fiquem aqui, na paz de Jesus, na reflexão, com energias e pensamentos bons. E depois voltem aqui no salão para o sorteio dos livros. Obrigada.